Hola pessoal, seja bem-vindo ao canal Indian John, professor que todo dia noite ensinando sobre cultura maravilhosa. Então, mais uma vez, de novo a história chegou para mim, para contar a história dela, de brasileiras que vocês todos os dias que namora com indiano, relacionamento, mas você não consegue, que como que vai melhor, isso é verdade ou mentira que indiano falando para você, por causa do que? Porque é a cultura mais diferente do mundo. Então, a história dela é, como que chama ela, vou chamar o nome dela aqui também, chama ela Laigia Oliveira, tá certo? Uma brasileira muito bonita, idade dela é 41 anos, tá bom? Vou falar toda a história dela, você tem que falar a opinião sua, ou você tem também história mais igualmente com ela, tu diga no comentário, tu vai ajudar você também, ou você ainda não consegue sair desse relacionamento, tu acha que esse vídeo vai ajudar você também, para outras também. Então fica aqui à vontade com seu coração, com seu mente, abre os seus olhos depois de assistir minha vídeo. Compartilha com seus amigas, vai ajudar muitos delas. Nós aprendemos novas culturas, relacionamento, como que comemorar. Tá bom? Ainda não inscreve no meu canal, inscreve, nunca esqueça isso. Deixa like, muito bom. Então, galera, mais uma vez. Olá, John, eu me chamo Laizia. Queria contar minha história para você. Conheci um indiano já fazem 7 meses, mesmo 7 meses, não muito tempo não, mas é muito tempo mesmo, porque 6 meses que eu falei, melhor para conhecer nós duas, tá bom? Então, ele da Bariampur, tem 22 anos, uma cidade que chama Bariampur, tá certo? 22 anos que o cara dele tá bom? Estuda engenharia mecânica. Então, ele é 22 anos, ele é mais novo do que eu, tá certo? Eu mais velho do que ele. Ele é muito novo, muito mais novo. Uma idade aqui, 22 anos, né? Para só estuda. Essa idade a gente não mais, não pode, mesmo que sonho para casamento, não pode relacionamento aqui, porque idade para estudar. 25, 26, 28 a gente estuda na Índia, como que cultura aqui, né? Então essa idade tudo estuda. Ninguém pode falar sobre relacionamento. Família também não vai procurar para ele ou garota, tá bom? Mas ele começou a conversar com uma estrangeira brasileira, como que tudo história. Olha aí. Então, ele estudando engenharia, engenheiro de mecânica, tudo bem. Moro na Itália já umas 6 anos, tem 40, mesmo que o brasileiro que morou, Laizia Oliveira, que morou, como que chama, umas 14, mesmo que 14 anos, mora lá no Itália, tem 41 anos, tá bom? Só enfermeira, ela é enfermeira, tem 2 filhos, mora sozinho com eles. Meu relacionamento com esse indiano tá sério. Nossa. Ela falou que ela mora no Itália muito tempo, 14 anos, né? Ela é 41 anos, enfermeira, como que é? Enfermeira, você sabe melhor como que essa trabalha. 2 filhos que ela tem, ou mora sozinha. O relacionamento com o cara dele, 22 anos, é sério. Tudo bem, eu estou acreditando também, sério, não tem problema, mas tem que tirar dúvidas, né? Tem que assistir todos a história dela, como que vai mudar. Então, depois o que foi, ele já tirou o passaporte para vir para cá. Muito bem, parabéns.
para moramos juntos, claro que antes dele encontrar trabalhar, as despesas dele aqui serão por minha conta, só que agora dele não pode vir por causa da pandemia, então ele decidiu terminar os estudos, sendo que agora ele só vai poder vir para cá no 22, mesmo que 2 anos depois, agora é 20, né? 2 anos que ele vai vir para cá, depois ele vai terminar o estudo dele, tá certo? Ou ele vai procurar um trabalho no italiano, depois ele vai casar com ela, que ele falou nessa história, tá bom? Depois eu sabe melhor, né, que essas indianos enganando ou falando sério, vai tudo melhor. Com história também, com mente dele também, com qualquer coisa que ele falou aqui no relacionamento. Às vezes, quando pensei em terminar, ele disse que não quer mais ninguém, só mim. Ele falou que ele não quer mais ninguém, só quero ela. Tudo bem. Nós falamos todos os dias, claro que vai falar, né? Ele me espera, chega do trabalhar por dormir juntos. Meu Deus, eu tô... Mesmo que esses indianos é muito, mesmo que safado, viu? Como que... Eu sei que no seu país, no Brasil, no Europa, qualquer lugar, tudo bem. Você tem que perguntar uma coisa. Por que você não relacionamento com indiana? Por que você não dormir com ela? Por que você não esperando para que ela vai acabar trabalhar? À noite você vai chamar do vídeo para ela, ou você vai dormir com ela? Você tem que perguntar isso. Depois me fala. E você pode fazer, né? Por isso que ele fez com você. A indiana vai bater ele quando ele vai fazer essas coisas com uma estrangeira indiana que ele não conhece. Entendendo? Mas você se aceita para fazer isso, né? Que meu amor liga para mim, chamado vídeo, tudo bem. Mas um dia vai o que aconteceu? Vai relacionamento acabou. Porque essas pessoas só querendo passar tempo, muito melhor. Mas tudo bem, ainda eu não falei que essa história é mentirosa ou ele é safado, nada não. Agora tem que assistir toda a história. Tudo bem, ele esperando que ela vai voltar em casa depois de trabalhar, depois nós dois dormindo. Tudo bem, muito bem, parabéns. Um dia brigamos porque quando acordei não liga para ele e passei exatamente 2 dias sem falar. Olha mesmo, meu Deus. Você tem que ouvir como que é a história dela. Um pouco engraçado, um pouco e que não acredito também, mas tudo bem. Ele me bloqueou no WhatsApp, achei experimento muito infeliz da parte dele, então eu resolvi bloquear ele de todas as redes sociais. O meu relacionamento foi 7 meses, dormindo juntos, já falou que vou tirar passaporte, vou vir para cá quando meu estudo vai acabar. Tudo bem, depois brigou também, depois como que foi, bloqueou todo lugar. Você tá vendo a história como que vai melhorou? Assim que relacionamento muito rápido acabou. Tem que olhar, assista tudo. Então vamos lá galera, de novo, continua a assistir essa história. Então, nós dois, ele mesmo que ela bloqueou todo lugar, redes sociais, mas ele conseguiu entrar no Google Messenger, ligou para mim e desbloqueou ele. Ele me disse que se eu terminar a relação, faria para uma coisa, me faria chorar por toda minha vida. Eu entendi o suicídio quando ele já sangra por algumas coisas, ele dá murou na parada até sangrar. Fico muito triste com essas reação dele. Eu gosto muito dele, mas sinceramente gostaria de saber que sua opinião grata desde já, Laizia, que ela falou. Tudo bem, eu tô... Depois eu perguntei para ela, nós dois já fez namorar pela internet, já mostrou corpo nós dois, ele já apresentou você para a mãe ou pai dele. E essas coisas que eu perguntei para ela, depois ela falou que
Não, fiz um mês pelo internet, mas dormiu juntos com câmera chamada. Não fez nada, mas dormi com ela pelo internet, tudo bem. Agora não fazemos mais desde que fica doente, ele pensa pode ser pela radiação do celular, tudo bem. Estava com alguns problemas de saúde, mas agora estou bem. Ele nunca me apresentou seu país, mas já mostrou demos vezes dele, tudo bem. Só mostrou, não mostrou pelo mesmo que vídeo chamado, nunca apresentou que você é quem para ele. Tudo bem, ele realmente teve dizer aos pais devido à diferença de idade mesmo, mas já aviso que vai embora para a Itália para morar juntos. A gente discutiu muito pelo fato que ele não pode me ver online no Face, Instagram, isso tudo lugar, tudo bem, mas volta com ele porque começar a chorar, fazer drama, acabou não respondendo a ele. Tem mais uma coisa que eu não contei quando nós conhecemos em Marco e eu morava junto com o italiano já 12 anos, mas a nossa relação não estava indo bem mais. Mesmo assim, ele queria casar comigo. O casamento estava marcado para maio, tudo bem. Acabou desistindo porque conheci o Subadip, fiquei apaixonado pelo meu modo de me olhar, de me tratar, de suas palavras, algumas apartamento, espero de tudo vai dar certo, mãos de Deus, eu queria. Então, galera, você tá vendo como que é a situação, a história dela foi muita coisa, foi história grande também. Então, agora eu vou falar minha opinião, que ela quero saber ou vai ajudar você também. Quando você relacionamento com assim pessoa, né, você tem que perguntar muita coisa, assim não acredita. Na história dela é muito pouco certo que agora eu descobri porque ele é religião o Sikh, tá certo? Ele é religião Sikh, que eu falei para você, usa turban na cabeça, né? Que como que ela escreve o nome aqui, por causa que eu descobri. Essas pessoas mais gostam de viajar, mais gostam de outro país, não gostam mais aqui. Então, por causa disso vai relacionamento sério, mas agora ele é novinho, 22 anos, tá certo? Isso é pouco difícil, mas não tem problema de idade no esse relacionamento, mas ela tem que fazer o quê? Você tem que fazer, perguntar para ele, para a família dele, mais importante que a família dele vai permita para ele para vir para cá. Mais importante é isso, porque ele não tem dinheiro ainda, tá bom? Ele ainda estudando, para vir para italiano, o passaporte muito barato, não vai problema. O visto, o dinheiro de banco, isso é muito mais importante para ele para vir para cá, porque para indianos no Europa é muito difícil aceitar o visto, tá certo? Então isso vai pouco problema, mas você vai convite para ele para vir para cá, então vai pouco fácil para ele aceitar. Tudo bem, isso tudo. Mas você tem que falar para ele, me apresentar para sua família, que essa moça mora no italiano, ela me ama muito, nunca vai problema, porque eu sei, o brasileiro quando é, né, pouco vai difícil, mas o italiano, você mora no Itália, Europa, né, tu vai pouco certo o relacionamento, vai muito sério. Mas às vezes que a pessoa trai também, mas acho que no relacionamento, acho que ele nunca fez nada errado com você, nunca fez pelo internet namora, nunca mostrou corpo, tu vai pouco certo a história, esse relacionamento. Na minha opinião, nada demais, você tem que ficar esperar para acabar mesmo que estuda dele, depois ele tem que tirar passaporte. Acho que você tem que esperar que ele vai apresentar para você, para a família. Depois você não manda dinheiro assim para confiar em ninguém, tá certo? Que ele vai falar que me manda dinheiro para vir,
Então isso não, você tem que falar para ele, a família dele vai arranjar para ele tudo as coisas quando não deu certo. Ou você quer mais conhecer ele, então você tem que pode viajar aqui para a Índia para conhecer a família dele. Então vai muito mais fácil, você pode casar aqui também, depois você não pode casar no seu país também. Então isso é relacionamento dessa moça. Vai problema nada porque você mora na Itália, porque na Itália ou Índia a distância não é muito mais, mas o Brasil e a Índia é muito mais longe, por isso um pouco difícil. Acho que você trabalha também em forma, né? Você já terminou com um italiano, 12 anos, agora você é separada com 2 filhos, você tem que precisar de uma pessoa, ou você encontrou ele, ou ele mandando as coisas bonitas, românticas para você, que você apaixonou por ele, dormindo juntos, qualquer coisa, todo dia falando, briga também, ele ciumento de você também, que mostrando, qualquer lugar você fica online, então ele está chateado com você, fica chorando, falando que eu vou fazer isso também, então isso tudo que ele falou. Tudo bem, a história é pouco, na minha opinião, muito paciente que é certo. Então, só mais uma coisa, esperar, tá bom? Para acabar essa história dele, fala para ele, apresenta para mim, antes de viajar, vai tudo certo, tá bom? Então, a história é assim, galera, acho que você entende. Tudo história não é assim, mentiroso, safado, não. Às vezes que chega para mim história positivo também, que essa história é positiva, tá bom? Obrigado, fica feliz, mas você tem história, manda sem vergonha, sem pergunta, você quer consulta realidade verdadeira, vídeo chamado comigo, então você tem que pagar pouco valor, que vai tudo relacionamento certo. Obrigado, fica feliz.